Bom, acredito que todo mundo está vendo e ouvindo bem aí os demais, né? Ah, bom, então vamos lá. O seguinte, gente. Quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Pablo Giordani Serrano. Eu sou engenheiro mecânico, que tenho mestrado em acústica pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado pela University of Southampton, né? E junto aqui com o Portal Acústica, a gente vem desenvolvendo uma série de atividades para a criação dessa comunidade, né, que fala sobre acústica, que fala sobre questões técnicas e também questões que envolvem, enfim, a arte do som, né? É um tema muito apaixonante para a gente. Então, a ideia aqui dessa tarde é a gente discutir um pouquinho sobre essas normas técnicas, a NBR 10.151 e 10.152. Então, quem não conhece ainda o Portal Acústica, né, tem justamente esse propósito de difundir o conhecimento no Brasil sobre acústica. Temos vários cursos, mini cursos gravados e ao vivo, online também. E a gente está dispostos aí a fazer parcerias também com profissionais que trabalham nesse ramo de laudos acústicos. Então a gente elaborou um programa que chama-se Programa de Consultores, onde a gente coloca um profissional, enfim, em cada região do país, né, para a gente fazer esses mapeamentos de ruído e tal. Então, o primeiro passo disso é a capacitação. Então, esse debate vem nesse sentido aí. Bom, bem-vindos aí a todos. Estamos também ao vivo no YouTube ali pro pessoal. Então, vou passar aqui para o pessoal a voz. A gente tem alguns painelistas aqui que são de mais nome no mercado, assim, né? Então, vou passar aqui para o Marco Aurélio de Paula, para ele fazer a sua apresentação pessoal. Pode ser, Marco? Deixa eu habilitar aqui o teu microfone. Joia. Engenheiro mecânico de formação, mestre em acústica e vibração pela Universidade Federal de Itajubá. Tenho doutorado incompleto na Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalho com acústica desde 1997. A minha área de maior aplicação é a área industrial, controle de ruído. Uhum. Bacana, legal. Queria ver se o Cris Dani está por aí também, para se apresentar para a gente. Eu vou solicitar aqui que abra a webcam também. Boa tarde, Pablo. Boa tarde. Primeiro, parabenizar o Pablo, dar uma boa tarde a todos aí, os participantes. Né? O Pablo sempre com muita emoção da nossa área. E para quem eu não tive a oportunidade de conhecer, eu trabalho com acústica desde 1999, sou engenheiro eletricista de formação, né? E fui buscando a formação acadêmica complementar sempre na área de acústica, tanto na especialização quanto no mestrado que eu fiz aqui na UFMG. Alô. Trabalhamos a elaboração de algumas outras que já foram publicadas. Essa semana a gente liberou mais 2 publicações como norma brasileira, são 2 normas ISO, para quem trabalha na área de desempenho de edificações, talvez a gente possa, Pablo, promover aí uma outra live, tá, futuramente, que é a ISO 10.052 e a ISO T6032, que agora vão ser publicadas pela BNT como norma brasileira em português. A gente espera também com isso, né, fomentar bastante o mercado e as oportunidades, né, para os profissionais da área de acústica. E estamos aqui à disposição para, né, comentar com vocês e, né, sobre as mudanças que ocorreram, as motivações, né, para que a gente possa compartilhar com todos e todos entenderem os porquês, né, da norma e de toda a dinâmica que é trabalhar a normalização no Brasil. Tá? Fico à disposição de todos. Obrigado, Pablo, pelo convite e pela oportunidade. Tá legal, bacana, Cris Dani. Vamos passar aqui para o Ricardo Silva também, que vai se apresentar para vocês. Pode ser, Ricardo? Só abrir o seu microfone aí. Ok. Boa tarde a todos. Seguindo aí a regra, né, do Cris Dani, parabéns, Pablo, pela iniciativa. O Marco, que está aí, fui aluno dele também, tem feito esse trabalho semelhante ao teu, que é bastante importante, né? Meu nome é Ricardo Silva, sou engenheiro de segurança, a formação inicial é na área de Química e Meio Ambiente, venho trabalhando na área de saúde e segurança desde 1990.
o meio ambiente desde os anos de 2006. A gente vem executando principalmente trabalho na área de ruído interno, né, dentro das indústrias, e de uns 10 anos para cá, na parte de ruído ambiental, de forma mais tímida, mas com uma atuação bastante rigorosa, né, com uma precaução bem grande, desde a versão anterior da norma, fazendo além do que a norma pedia, para que a resposta às organizações pudesse ser mais adequada. Né? Sou de São Caetano do Sul, São Paulo, mas atuo no Brasil todo. Tá, legal, bacana. Então, Ricardo, vou passar aqui a palavra aqui pro Alex se apresentar, né, para a gente conhecer ele também. Bom, meu nome é Alex, né? Sou técnico de segurança de formação, tenho diretor técnico da ASHO, atuo já há 20 anos na área de saúde e segurança do trabalho, principalmente na área de higiene ocupacional. Nessa área de ruído ambiental, eu já venho há uns 15 anos, né, executando esse tipo de trabalho. Então, ao longo desses anos aí, a gente vem já tentando cada vez mais se especializar, né, tentar buscar mais informação a respeito, e dou parabéns ao Paulo por essa iniciativa, né, de tentar, de certa forma, desmistificar, né, um pouco, né, que eu vejo, assim, em debates, em alguns grupos aí, de web, às vezes se criam certos monstrinhos, né, mas, na verdade, não é bem isso. Então, esse debate aqui é justamente para a gente se aprofundar mais a respeito da norma, né? Embora ela teve uma mudança abrupta, né? Mas acredito que é justamente para a gente ter um conhecimento maior. Então, eu já estou nessa lida aí de campo, de atividade já há algum tempo, e sempre procurando ver aí e buscar saber mais e tentar levar um pouquinho também do conhecimento da gente de trabalhos de campo. Legal, bacana. Então só vou fazer o seguinte agora, só para a gente entrar um pouquinho então nessa questão do histórico da norma, que eu acho que seria interessante a gente entender isso. Vou passar a palavra para o Cris Dani para começar esse debate, para falar um pouquinho do histórico de como é que foi as primeiras normas NBR 10.151 e 52, para a gente entender enfim, o contexto desde o seu primórdio, né? Acho que uns 5, 10 minutinhos e consegue dar uma palavra sobre isso. E aí a gente vai ter uma ideia que quem não é da área ainda, ou enfim, está começando, já vai ter uma boa noção sobre essa questão. Bom, por mim, estamos à disposição aqui, né, para comentar e apresentar. Bom, para quem conhece, a norma é de 1987, a primeira edição, tanto a NBR 10.151 quanto a 10.152, e todo o processo de normalização, ele se dá com revisão das normas técnicas a cada 5 anos. Então, já fazia parte do plano de trabalho da comissão, né, fazer as revisões, e em 2000, o projeto de revisão da 10.151 ele foi aprovado e foi publicada a segunda edição. O projeto de revisão da 10.152 não foi aprovado, né, ele foi rejeitado no processo de revisão, e não houve a revisão, então houve a manutenção da NBR 10.152, o que gerou um lapso, né, de referência, porque a 10.152 de 1987, que ela, né, para quem é da área de segurança do trabalho, ela é citada na NR17, na área de ergonomia, ela fazia referência à técnica de medição, aos procedimentos de medição com base na NBR 10.151. E ela trazia uma tabela de valores, né, de critérios para avaliação de ambientes internos, de acordo com a finalidade de uso. E aí ficou esse lapso, porque a 10.151 sofreu revisão e a 10.152 não sofreu. Eu entrei na comissão de normalização em 2003, quando eu comecei a minha participação. Então, eu não peguei o processo de elaboração, até porque a norma é de 1987, eu tenho 21 anos que eu trabalho com acústica, né? Não tenho nem idade para ter participado da primeira edição. Tá? Mas desde 2013 a gente participou da tentativa de revisão da 10.152 e em 2012 a gente, né, deu início ao processo de revisão da NBR 10.151. Foi um trabalho que a gente atuou institucionalmente pela
Acústica, da qual hoje estou na vice-presidência, tá? E muito fundamentado em função das críticas que nós tínhamos às normas. Elas eram normas importantes, já reconhecidas pelo poder público, reconhecidas pela Resolução CONAMA em 1990, né, por várias leis municipais e pela NR17 do Ministério do Trabalho. Tá? Então, elas tinham sua relevância, mas conteúdos de normas, eles precisam ser atualizados, por isso que as normas são revisadas a cada 5 anos. E, no caso dessas normas, havia demanda de revisão. Né? Você pode fazer a manutenção delas ou dar início à revisão. A DET 151, na sua primeira edição, ela não tinha aquela tabela de critério que, né, foi preservada até hoje. Né? Ela trazia uma tabela de correlação de ruído, né, para caracterizar incômodo, né? Ou seja, ela dava diretrizes ao poder público para que o poder público estabelecesse os critérios. Mas ela não tinha aquela tabela. Aquela tabela que todos nós conhecemos, né, que na edição de 2000 era chamada de NCA, Nível de Critérios de Avaliação, ela foi introduzida na revisão que foi publicada em 2000. E até então o que se tinha era uma referência, né, que 0 dB, né, em ponderação A, não representar nenhuma reação de incômodo, até 5 dB poucas queixas, tá? 10 dB eram queixas já mais generalizadas, 15 dB já envolvia ação de comunidades, que a norma chamava de enérgica, tá? E 20 dB ações vigorosas, né, ou muito enérgicas. Que aconteceu entre a edição de 87 e a edição de 2000. Para essa revisão agora, a primeira análise que a gente fez foi a de viabilidade de adoção da norma ISO 1996, que é adotada na Europa e em alguns outros países, como metodologia, e preservar a NBR 10151 apenas com a tabela de critérios de avaliação que tinha sido, né, trazida em 2000, e já era largamente reconhecida e muitas vezes até reproduzida por algumas leis municipais que simplesmente reproduziam aquela tabela de critérios. Feita a discussão sobre chegamos inclusive a traduzir a ISO 1996 para publicação, mas feita a discussão com a sociedade e o processo de normalização, isso é uma condição, uma necessidade. Alguns setores, né, principalmente o pessoal do segmento de transportes, entendeu que a gente não deveria adotar a ISO 1996 enquanto metodologia. Era uma norma mais abrangente. Para quem não a conhece, só resumindo, ela fala, né, ela traz uma técnica para avaliação de ruído de cada sistema de transporte, rodoviário, ferroviário, metroviário e aeroviário, e uma metodologia para avaliação de ruído industrial. E ela não traz critérios de avaliação, ela somente traz a forma de se medir. Os critérios são adotados, né, de acordo com a legislação de cada país, cada município. Mas aí se entendeu que os nossos modais de transporte eram diferentes. Né? O nosso trem, a nossa malha ferroviária, segue um padrão americano, é totalmente diferente dos trens europeus, dos trens japoneses, são trens rápidos. Né? A nossa malha de metrô era muito restrita, ainda é até hoje muito restrita. As rodovias, a malha asfáltica e o tipo de veículos nosso é bastante diferente do padrão europeu e de outros países. Então a gente chegou né, não houve um consenso, não havendo consenso, a gente não pode ter a adoção da 1996. Então chegamos ao entendimento. O próximo tópico da nossa conversa seria basicamente falar sobre a questão de quem pode assinar realmente esses laudos da 151 e da 152. Tá? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Ricardo Silva para fazer um comentário sobre isso, que, enfim, que envolve a questão do CONFEA, responsabilidade técnica. Tá bom? Muito bom. Bom, esse é um tema dentro do trabalho da acústica ambiental que provavelmente daria uma discussão fervorosa, tal como deu a dos instrumentos de medição e dá até hoje, né? A questão é que a maioria não quer nem tocar nesse assunto, porque nós temos oferta no mercado oriundas de vários tipos de empresa a fim de atender esses requisitos com o objetivo específico, é claro, de vender papel.
e sem se preocupar com um requisito mínimo de atender à norma técnica. Não era papel, é óbvio, da norma da ABNT trazer essa informação de quem deveria fazer ou quem poderia emitir o laudo, porque isso é matéria da legislação do conselho de classe ou de quem dá habilitação ao profissional técnico que está executando o trabalho, né? E sobre esse aspecto, a gente tem uma sopa de letras aí no mercado, porque, primeiro, nós temos atribuições da área de engenharia, né, que são específicas para essa função, para emissão de laudos técnicos, predominantemente na área de acústica. Então, consultando as atribuições profissionais ou fazendo uma consulta formalizada ao CREA da tua região ou ao CONFEA, você pode obter um documento específico, né, e assinado por alguém responsável lá dentro, que te dá essa informação, dizendo que é atribuição específica do engenheiro. Enfim, o fato é que, além da atribuição do engenheiro, do técnico, nós temos outros regulamentos, né? Então, existem algumas prefeituras que, como cabe ao órgão municipal e estadual fazer regulamentação sobre a aplicação da norma, oriunda lá da orientação do CONAMA 01, nós temos alguns órgãos municipais e estaduais, como aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo e em muitas outras do nosso estado, que determinam na legislação de silêncio urbano ou dentro dos seus programas de zoneamento que o laudo deve ser acompanhado de anotação de responsabilidade técnica. Então, nesse sentido, a legislação já estabelece uma obrigatoriedade de que isso deve estar vinculado a um profissional da área de engenharia. O CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, recentemente também se manifestou a isso, né? O CAU tem uma deliberação de 2017 tratando sobre a competência dos arquitetos na parte de meio ambiente em executar esses trabalhos. É claro, não é discutível, o CAU tem suas deliberações. Enfim, o arquiteto deveria, para esse momento, emitir, conforme essa deliberação, que é a deliberação 039, emitir a responsabilidade técnica, tal como o engenheiro o faz. O que pega nisso daí, né? As empresas que possuem certificações, predominantemente na parte de meio ambiente, quando são auditadas, elas ainda podem passar por uma nova solicitação. Então, além das atribuições solicitadas ou de documentos comprovatórios de responsabilidade técnica solicitado pelos órgãos estaduais e municipais, existe uma obrigação vinda do IBAMA para que profissionais que atuem em atividades de defesa do meio ambiente façam um cadastro técnico dentro do IBAMA. Como é que funciona esse cadastro? Esse cadastro chamado de CTF, AIDA, né? Perfeito. Então, dando seguimento, essa resolução do CONAMA, ela determina que os profissionais que executem atividades na área de meio ambiente façam seus cadastros e a comprovação da sua habilitação. Então, esse cadastro tem validade por 2 anos e deve ser periodicamente renovado. O IBAMA solicita, durante esse cadastro, que o profissional apresente as suas, no caso de profissional habilitado, a sua carteira de identidade profissional, uma cópia dela, isso fica vinculado ao cadastro dele na página do IBAMA. Existe um critério de consulta pública, isso, por exemplo, deveria ser um padrão que as empresas poderiam consultar através do CPF do profissional, né, se ele está vinculado ou não, se ele possui esse cadastro ou não. E nesse cadastro, quando qualquer pessoa acessa através do CPF, tem condição de verificar a regularidade dele dentro desse cadastro, que é uma certidão, e o currículo Lattes do profissional. Então, nós temos aí uma hierarquia, né? Um paralelo entre as habilitações dadas pelo Conselho de Classe, para o profissional executar essa função da emissão do laudo de acústica,
as exigências estaduais e municipais e uma exigência federal, que é do IBAMA, né? Num outro momento, né, numa live produzida pelo Marco Aurélio e pelo Alex, que estão aqui com a gente, nós comentamos um pouquinho sobre isso. É óbvio que isso é uma realidade, e algumas prefeituras, né, além de fazer toda essa exigência, ela passou a exigir que o profissional seja cadastrado na localidade. Então, que ele apresente as suas habilitações, o cadastro no IBAMA, para então poder obter da prefeitura local a autorização para a emissão do laudo e a validação do documento na análise dos processos. Tá, legal, Ricardo. Bacana. Então, vamos passar para um próximo tópico aqui, que o Alexandre havia comentado que seria interessante a gente falar sobre os procedimentos, né? Então, eu acho que é legal colocar que existe um procedimento de medição de ruído interno a ambientes, né? Na verdade, existe mais de um procedimento interno, né? Porque tem para ruído estrutural e ruído aéreo. Existe um outro procedimento para medição externa de ruído, né? Boa tarde. Quem está falando aqui é César, aqui da Bahia. Certo. Essa questão de RT, eu queria só fazer um parêntese aí. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Eu sou higienista, sou químico e sou higienista ocupacional e sou aqui presidente do Conselho Regional de Química. Então, como foi se falado aí na questão da RT, falou só a questão do CONFEA e do CREA, ou do CAL, eu queria dizer também que o Conselho Regional de Química, ele registra profissionais na área de engenharia, como engenheiro de segurança, engenheiro ambiental e engenheiro químico. Então, a RT também, aí eu queria ver com o Ricardo, a RT também do Conselho Regional de Química, ela também é um documento que atesta a qualificação do profissional que está medindo ou fazendo essas avaliações e fazendo o relatório. Ok? Então, é uma coisa a acrescentar, porque isso também é regulamentado pelo Conselho Federal de Química. Tá? Tem uma resolução normativa que fala sobre a questão do profissional na área de engenharia de segurança, na área de engenharia ambiental, do técnico de meio, do tecnólogo de meio ambiente e do próprio químico também. Uhum. Ok? Tá, legal. Só para complementar essa colocação aí do César, eu soube de uma resolução do CONFEA que, inclusive, eram 2 engenheiros químicos que estavam querendo fazer laudos de ruído. E na situação, né, foi verificado ali que eles não tinham capacidade técnica ou, enfim, comprovação de currículo com relação a essas disciplinas, né? Então, até de repente, para passar a bola aqui para o Ricardo, então o CONFEA não autorizou eles a emitir laudos de ruído. Então, não sei se vocês têm algum outro entendimento, ou, enfim, acho que cada profissional tem suas competências, né? Então, talvez seja de avaliar caso a caso também, né? Aí talvez no caso, porque... Posso falar um pouquinho? Só rapidinho, talvez no caso desse engenheiro aqui, talvez ele não tenha nenhum curso na área de higiene ou na área de segurança, entendeu? Provavelmente por isso, talvez o CONFEA não permitiu que ele fizesse a RT. Mas eu estou falando assim, porque também tem a RT do Conselho Regional de Química, não só do CREA, entendeu? Sim. Eu entendo que esse tema ficou bastante solto, porque a acústica, a disciplina de acústica, ela não era tradicionalmente uma disciplina de currículo. Ela se aproximava muito na engenharia mecânica, por questões principalmente de vibração, que é uma disciplina co-irmã, vamos falar assim. O pessoal da arquitetura naturalmente já estudam, né, a acústica de interiores, né, o conforto acústico, o pessoal de engenharia civil e outras disciplinas, até mesmo a própria engenharia ambiental, da qual eu fui professor na Universidade Federal de Itajubá, no ano de 2002, não era uma disciplina de currículo. Então, acontece que as pessoas hoje, por verem um mercado, uma oportunidade de negócios, estão se intitulando conhecedores da disciplina pelo simples fato de serem engenheiros. Então, é importante a gente ter noção que, mais do que ser engenheiro, a gente precisa ter passado pelo menos pela disciplina de acústica. E falando da própria engenharia mecânica,
ela não é uma disciplina obrigatória. O engenheiro mecânico passa pela formação sem saber nada de acústica. Então, isso fica um pouco solto, sim. É bastante complexo falar que a pessoa tem o CREA, que ela tem a competência para realizar esse tipo de avaliação. Isso é bastante questionável, sim. Ok, perfeito, Marco. Posso complementar, Pablo? Ok. Antônio, está me ouvindo? Antônio César, da Bahia? Oi, estou sim, estou Ok. ouvindo. Bom, primeiro prazer. Inicialmente, quero dizer que nós somos colegas, tá? Eu, além de ter registro no CREA, também tenho registro no CRQ, porque minha primeira formação foi em Química, né? Eu sei das resoluções que você comentou, inclusive eu mantenho meu registro junto ao Conselho Regional de Química da 4ª Região, mantenho minhas atribuições lá por outras questões, né, que a gente tem atuação aqui. Essas resoluções envolvendo a parte de registrar os engenheiros de segurança, de meio ambiente, e são especificamente para as atuações, são mais direcionadas para as atuações dentro da área de higiene ocupacional, e concordo com isso plenamente contigo. Sobre o aspecto da parte de meio ambiente, precisa se verificar sobre as atribuições do profissional dentro das 13 listadas pelo Conselho Federal de Química. Pablo, a decisão que você comentou, que de fato eram de 2 engenheiros químicos, estou com ela aberta aqui, e depois, se você quiser disponibilizar para todos os participantes, eu deixo à disposição, coloco no seu e-mail, você encaminha para eles. É uma decisão plenária de número 409 de 2006, foi uma solicitação feita ao CREA, ao CONFEA, né? E uma solicitação enviada pelo CREA do Rio Grande do Sul, visando, inclusive, observar a competência de 2 engenheiros químicos, de fato, sobre a emissão de laudos de acústica. E foi indeferido, essa decisão apresentou uma conclusão de que essa emissão conferia, nesse caso, aos engenheiros de segurança do trabalho. É também bastante discutível, né, porque, como Marcos disse, os engenheiros mecânicos possuem competência para isso, dadas suas formações, a depender da grade curricular do curso que ele frequentou, mas existem esses documentos, de fato, publicados, como você comentou, Pablo. Pablo, posso, já que estamos debatendo esse assunto, posso tecer alguns comentários? Fica à vontade. Sim. Bom, então, prazer, Antônio César, né, que é presidente do CRQ, né, 7ª Região, não é isso? Verdade. Né, ok? E os demais debatedores e todos os participantes. Só para alinhar essa necessidade, essa demanda sobre quem pode atuar, né, com a aplicação da NBR 1051, 1052, chegou para a gente, né, na BNT, isso foi trazido já nas primeiras reuniões, e foram muitas reuniões, a gente, né, fez várias reuniões por ano ao longo desses anos de revisão da norma, e o tempo todo a gente frisou que isso não era competência da BNT, tá? Até porque a acústica, como já foi apontado aqui, é uma área de conhecimento transversal, ela é multiprofissional, e a maior parte dos profissionais de acústica não tiveram o ensino da acústica na sua graduação, exceto os físicos. Se a gente for olhar da natureza da graduação, a acústica é uma parte do que se estuda em física, né, na graduação de física. Tá? Então, se fôssemos ser rigorosos, eu acredito que só os bacharéis, né, ou quem fez licenciatura em física, poderia lecionar e atuar profissionalmente com acústica. E não é assim. Os nossos conselhos profissionais, eu fico muito à vontade para falar disso, Antônio César, né, a gente tem um risco de acometer, né, pelo crime de corporativismo. E eu falo que eu fico à vontade porque eu sou conselheiro do CREA, Minas, já fui coordenador de Câmara, já fui coordenador nacional de Câmara e participei de toda a construção da resolução do CONFEA, que, né, reconheceu e regulamentou a profissão do engenheiro acústico. Entendeu? Atualmente, a gente tem o curso de Engenharia Acústica como graduação na Universidade Federal de Santa Maria. Eu espero que em breve tenhamos outros cursos pelo país.
Tem algumas profissões da engenharia, igual a engenharia mecatrônica, que até hoje não teve regulamentação, então não existe o título de engenheiro mecatrônico, e conseguimos dar aos egressos do curso de engenharia acústica o título de engenheiro acústico. Salvo engano, por volta de 2012, 2013, num outro mandato que eu exerci como conselheiro aqui do CREA, eu tive a oportunidade de fazer um relato sobre uma demanda se os biólogos também poderiam aplicar a NBR 10.151. E o meu relato foi favorável, tá? Primeiro porque compete ao CFBio e ao CRBio, aos conselhos regionais, né, e ao Conselho Federal, arbitrar se o biólogo pode ou não pode, né? Para começo de conversa já seria aí. E no segundo aspecto, né, eles estudam muito mais do fator da biologia, do efeito que o ruído pode causar nas pessoas e nos animais, do que nós, engenheiros. E nenhum de nós, engenheiros, tem essa formação de acústica na graduação, assim como os arquitetos. Eu também fico à vontade para falar, porque eu já lecionei a disciplina, né, de conforto acústico na graduação de arquitetura. Tá? Ninguém tem carga horária suficiente. Normalmente, quando se aplica acústica, vibrações em cursos de engenharia ou de arquitetura, com uma carga horária muito pequena, as disciplinas ficam muito pouco de conteúdo, elas são muito mais de informativas do que de formação, né? E, infelizmente, o mesmo acontece também na pós-graduação, né, da área de engenharia de segurança, onde eu também já tive a oportunidade de lecionar, com uma carga horária muito pequena, que era insuficiente para a gente transferir, né, para os nossos alunos um conhecimento que desse solidez, né, para que eles pudessem atuar profissionalmente. Tá? Então, assim, é uma área que eu tenho defendido amplamente, né, que a gente possa reconhecer, e quem deve dar esse reconhecimento é a própria sociedade, e os nossos conselhos, né, profissionais, e eu fico à vontade, porque eu estou, né, conselheiro do CREA em mandato. Tá? Nós não temos condição de arbitrar sobre a formação, né, com base na formação acadêmica, se o engenheiro, né, de qualquer modalidade pode ou não pode emitir laudo com a 10.151. Né? Eu acho que isso tem que ser da consciência e da responsabilidade do profissional, e a RT é um instrumento de fiscalização. Né? Ela não certifica a capacidade de ninguém. O fato de um engenheiro emitir uma RT não certifica que ele é capaz de exercer aquilo, significa apenas que ele registrou que ele é o responsável técnico. Se ele cometer alguma irregularidade, né, intencional ou não intencional, ele vai ser né, arguído pela comissão de ética, né, ou pelo órgão público responsável, né, seja o IBAMA, ou as secretarias municipais. Por quê? Porque ele se prontificou, registrou como responsável técnico por aquele trabalho. Tá? Então, a gente tem que, né, entender que, infelizmente, os nossos conselhos não têm condição, e nós também não tivemos. Eu mesmo não tive nenhuma disciplina de acústica na minha graduação, e isso não me impediu de lecionar esse conteúdo, né, de coordenar a comissão da PNT, de palestrar em congressos, seminários. Tá? Então, assim, a gente só fazer esse paralelo e deixar a todos muito à vontade para que estudem, né, busquem literatura, participe de cursos de formação, né, e tudo, para que vocês se especializem e possam aplicar as nossas normas de acústica de maneira correta, saudável, e que possam, né, ter retorno profissional e até mesmo financeiro, né, desses nossos normativos. Tá? Legal. Perfeito, Cris. Perfeito, Cris. Na verdade, toda a sua colocação foi perfeita. Na verdade, assim, porque a 10.151, a versão 2000, ela era muito simples, né? Eu acho que não precisaria ninguém ter um curso de acústica para poder fazer um relatório em cima dela. A atual, sim, era um pouco mais complicada, né? Porque quando ela introduziu a questão de bandas de oitava, de frequências e tal, isso já é um pouco complicado para qualquer um dar um laudo baseado nisso. Mas a questão de você medir, por exemplo, o método simplificado, que é você medir a intensidade do ruído pura e simplesmente, eu não vejo nenhuma dificuldade para que um profissional que tenha um curso técnico, né, na área técnica, e que tenha um curso principalmente de higiene ocupacional, que fez alguma coisa na área de higiene ocupacional, que lida com ruído na área ocupacional, não tinha por que não fazer um laudo com base na 10.151 de 2000. Hoje, realmente, eu acho que complica um pouco. E, por exemplo, se for para eu pessoalmente emitir um laudo, apesar de já ter emitido vários com a 10.151 de 2000,
emitir o laudo que trate da questão de frequências, para dar alguma sugestão de modificação ou alguma recomendação, eu não me sinto capaz. Até por isso eu estou participando desse fórum aqui, né? Desse belo painel que está sendo feito, justamente para entender um pouco mais sobre essa parte. Mas, então, assim, a sua colocação foi perfeita com relação, inclusive, à questão da capacitação ou não em função da AIT. Na verdade, a AIT realmente não dá nenhuma capacitação, apenas denomina o profissional como responsável técnico. Se houver algum problema naquele relatório dele, ele vai responder eticamente dentro do seu conselho profissional. Perfeito. Ô, Pablo, só uma palavrinha, só para complementar o que o Antônio... Sim, pode. O Antônio passou. Se me permite, eu gostei muito do que o Cris Dani colocou a respeito da formação e da habilitação, né? Quem estaria habilitado a tal demanda. E hoje a gente não tem um fechamento sobre isso, inclusive, conforme até o Cris Dani falou, a possibilidade até de abrir para fora da engenharia, ele entende, eu acredito também que isso é possível. Agora, a gente tem que ter bastante cuidado, Antônio, quando a gente fala que a norma é simples, porque ela não é simples, ela parece simples. O que eu já observei? Instrumentação completamente inadequada, estratégia, método de medição completamente inadequado, porque a pessoa se engana de ver lá uma tabela, de ver um aparelho que solta um número e achar que é comparar um com o outro. Mesmo na versão anterior, isso demanda ter um conhecimento mínimo. Falando de formação, eu já presenciei engenheiros mecânicos e civis fazendo serviços de muito mal qualidade, completamente equivocado na metodologia e na análise. Em compensação, eu tenho um amigo que é engenheiro agrônomo e é um dos acústicos mais conceituados que eu conheço. Então, a formação, sim, ela não vai ser um critério de exclusão ou de inclusão do profissional na avaliação, mas um conhecimento mínimo de acústica, ele é necessário. A gente não pode subestimar que estamos escrito números lá que a gente compara com um velocímetro, com um odômetro, com um mostrador digital, e que a gente pode simplesmente avaliar um com o outro. Tem muito detalhe que um posicionamento equivocado de microfone, ele muda completamente a leitura e a avaliação de ruído. Então, é importante, sim, que todo mundo tenha essa abertura para trabalhar, para poder fazer essa avaliação, e o conhecimento de engenharia dá a oportunidade da pessoa se desenvolver, até mesmo de forma autônoma, de forma autodidata, mas a gente não pode subestimar e deixar de avançar os estudos para poder ter um entendimento correto. Mesmo na norma antiga, os critérios de ruídos eles eram bem criteriosos e eram necessários, apesar de parecer que não. Ciência que parece simples, mas não é tão simples assim. Mas, na verdade, quando eu falei simples, não quis diminuir a norma, não. Eu quis dizer que ela não seria um curso de acústica complexo para poder você emitir um laudo com relação àquela norma. Hoje, é isso que eu tenho você, talvez, pela introdução, a questão da banda de oitava é mais complexa do que antes, certo? Então, assim, talvez eu tenha usado o termo simples e assim, vamos chamar de menos complexa, certo? Que não precisaria, talvez, um engenheiro acústico para fazer um relatório, entendeu? Hoje, eu acho que já precisa. Hoje, por exemplo, eu não emitiria um laudo, mesmo com toda a minha experiência. Eu tenho 16 anos na área de higiene, desde 2004. Um laudo, incluindo essa parte com as bandas de oitava, já me sentiria um pouco. Eu só vou fazer Tem uma pequena pergunta sobre a questão dos tecnólogos. Certo. Tá? Eu resumiria assim, que a questão do técnico, né, industrial, que agora tem um conselho de autonomia, estão ainda, né, não existe um conselho federal para os tecnólogos. O tecnólogo é um curso de graduação com uma carga horária menor,
tá? E aqui em Minas a gente tem vários tecnólogos registrados no CREA. Uma vez que eles estão registrados no CREA, eu entendo que eles devam fazer qualquer consulta sobre atribuição ao CREA. E, da minha parte, seria completamente favorável. Acho que o que os colegas estão colocando está correto. Todos nós temos que buscar o conhecimento, a gente não pode se limitar somente naquilo que a gente estudou na graduação. A graduação ela nos dá uma base para a nossa formação profissional, mas a área nossa de especialidade, a gente já constrói com novos cursos, sejam cursos de pós-graduação ou cursos de curta duração, mini-cursos, e com exercício da profissão numa determinada área. Tá? Então, acho que é um esforço que todos têm que fazer. E pegando aqui sobre a norma, igual comentado pelo Antônio César, e nós procuramos, e isso foi bastante discutido, a Débora, que está participando aqui da live, também está aqui na lista dos participantes, ela foi secretária da comissão, participou conosco de quase todas as nossas reuniões, se não todas, e nós discutimos muito se faríamos uma norma sucinta, com poucas páginas, ou se estenderíamos a norma para que ela tivesse um maior nível de detalhamento. E chegamos ao entendimento de que a norma deveria, sim, ter um maior nível de detalhamento, para evitar as dúvidas que a gente recebia na comissão para esclarecimento e evitar acometimento de equívocos técnicos. Do ponto de vista de inovação, eu posso afirmar, por mais que surpreenda a todos vocês, que a gente não inovou, tá? A parte de critérios foi preservada, a parte de metodologia pode parecer uma grande inovação, mas nós só mantivemos o que já era a boa prática e a boa aplicação da norma. Discriminamos em 3 métodos. O método de monitoramento, que é uma novidade, na verdade, ele já vinha sendo executado por empresas que fazem monitoramento 24 horas e até por algumas cidades, igual a cidade de Curitiba, aqui na década de 2000. Oi? Tá. Sim. Eu vou só passar a bola pro Alexandro, pode ser, que né? daí a gente entra num outro conteúdo, que a gente estava discutindo muito sobre a atribuição. Eu só queria mudar o tópico rapidamente, né, já que tu comentou do procedimento, só rapidinho, tá? Só para a gente, enfim, liberar um pouquinho a cabeça sobre outro tema, né? Eu só quero pegar aqui Não, claro. Eu peço desculpas por ter mudado o tema. Não, tranquilo. Tá, legal. Então, Pablo, fala, Ricardo, que daí eu já falo aí. Então, rapidamente, só o seguinte, então, só para fechar. Concluir, tá? A gente tá com 72 pessoas aqui no site, aqui no GoToMeeting, mais 30 e poucas aqui pelo YouTube acompanhando, tá? Que o Fernando Pilati aqui falou que, poxa, engenheiro químico tirando RT de ruído, tem que ter no mínimo pós de engenharia de segurança. Aí tem as pessoas falando, debate muito bom, temos que acabar com esse tipo de engenharia, temos que todos ter uma certa especialização, igual aos médicos, né? Conteúdo muito bom. E como é que ficam os conselhos? Então, podemos fechar esse assunto aqui, ô Ricardo? Só para a gente passar para frente? Podemos. Aí, então, vou passar aqui. Então, voltando... Vou passar aqui pro Alex, então, para discutir essa questão dos procedimentos, só para abrir esse debate agora sobre os tipos de procedimentos diferentes, pode ser? Ricardo, rapidinho, Ricardo, eu te dou a palavra. Rapidíssimo. Só para fechar essa questão, assim, concordo plenamente com o Cris Dani, com tudo que foi falado, o Antônio César, eu não vejo problema nenhum, todo mundo tem capacidade de se virar e fazer. A única recomendação é aquela recomendação inicial que eu fiz. Consulte a sua regulamentação local, né? Prefeitura, Estado, seja quem for o órgão que está solicitando, para você identificar quem é que o órgão vai aprovar para receber esse documento e validar, portanto, essa documentação. É só isso. Bom, beleza, então, pessoal. Pegando esse apanhado aí do que o pessoal está falando, das atribuições, quem compete. Bom, como eu falei, minha formação é técnico de segurança. Tá? Eu já venho fazendo essas avaliações há 15 anos, né, a parte de ruído ambiental. Para vocês terem uma ideia, como eu acredito que não se limite, e nem se limita a engenheiros, a agrônomos, enfim, né, as graduações ou não graduados, enfim,
o que tem que se buscar hoje é o conhecimento, tá? O conhecimento de causa, né? O fato de simplesmente, fui lá e comprei a NBR 1051, 1052, eu já estou apto a fazer uma medição? Não. Né? Eu tenho que conhecer essas normas, ou como aplicá-las, o que eu preciso para aplicá-las, né? Se é somente essas normas que eu preciso ter, porque se vocês observarem, as normas, elas, não basta, ela é um roteiro para a gente buscar aquilo que se espera de um trabalho de acústica nesse contexto, né? Então, assim, pensando nessas normas e seguindo essas atribuições, né, seja ela para os engenheiros, a gente tem que entender, desde que saber, por exemplo, que tipo de sonômetro devemos utilizar para usar nesse tipo de medição. Tá? O que eu vejo também é um desconhecimento até do tipo de ferramenta que vai se buscar para poder fazer esse tipo de avaliação. E, olha, é bem comum e frequente esse questionamento, né? Então, se a gente não sabe nem sequer qual é o equipamento que eu devo usar, né, então começamos a ter problema. Né? Acho que a gente temos que voltar, dar um passo atrás, buscar o conhecimento novamente, porque então a gente não entendeu, para seguir em frente. Né? Hoje, a 1051, né, hoje ela estabelece ali os procedimentos de avaliações, né, externo, interno, avaliações de fachada, que na norma anterior não trazia, né? Então, assim, tem vários procedimentos que podem ser adotados, dado o objetivo da avaliação, o que se quer buscar. Né? Primeiramente, é saber que tipo de avaliação que tu quer mostrar no trabalho de ruído ambiental. Né? Embora o procedimento da 1052 e 1051 não são iguais, mas a gente sempre tem que estabelecer qual é o objetivo. O principal, a gente tem que botar um objetivo de avaliação. Então, isso é importante, buscar conhecimento, buscar literaturas técnicas, o aprendizado, seja através de cursos, mini-cursos, como o Cris ali falou, né? Então, para poder entender e fazer a aplicação e dar um trabalho digno a quem está contratando o serviço, justamente porque hoje em dia é fiscalizado por prefeituras, por secretarias de meio ambiente. Então, esse é fundamental dar esse conhecimento aquele laudo que está sendo feito. Né? Isso, eu acredito que não é uma formação que vai acabar dando, né, qualquer subsídio. Então, acredito que seja fundamental conhecimento de aplicação dessas normas. Bom, vou sugerir aqui que a gente siga nesse tópico aqui de procedimento, já puxar um pouquinho também a sardinha aqui para o Marco Aurélio, que muito se discute aí sobre a questão dos equipamentos também, que se são os adequados a serem utilizados, né? Então, vamos comentar um pouquinho dessa questão, que para o procedimento ser um procedimento adequado, né? O que a gente precisa em termos de equipamentos, tá, Marcos? Se puder fazer um comentário sobre isso, incluindo até a questão das erratas, né? Que foram publicadas recentemente. Então, falando de instrumentação, falando das metodologias, a gente tem três abordagens para a gente poder avaliar o ruído. Tanto a questão externa, depois a gente trazendo para o interno de forma diferente. A gente tem a avaliação global, a gente tem um valor único que representa o ruído, que a gente trata isso numa metodologia simplificada, no qual a gente pode utilizar um equipamento também menos avançado. A gente teria um número único que representa todo o espectro sonoro em frequência. Avançando no estudo, no entendimento do ambiente acústico, a gente pode e a gente deve, sempre que possível, avaliar a resposta em frequência que as fontes sonoras presentes e que o ambiente proporciona. E a norma ela apresenta a metodologia detalhada. A gente precisa de uma instrumentação agora com bandas de 1/3 de oitava para poder fazer essa avaliação. Avançando a metodologia de uma abordagem diferente dessas duas, a gente tem a amostragem de longa duração. A gente vai fazer um monitoramento de
24 horas, que a gente quer observar como que o campo sonoro varia com o passar do tempo. Uma coisa é verificar qual que é o ruído presente em uma determinada situação, e outro cenário é avaliar como que essa situação ela altera com o tempo. Dentro dessas 3 metodologias, a gente vai ter diversos níveis de instrumentação. Desde uma instrumentação básica, com um dado global, até uma instrumentação avançada, com registro do áudio, registro em FFT, com dados mais criteriosos. A norma ela trouxe como exigência para atendimento do laudo a aplicação de um instrumento que tenha critérios de atendimento de IECs, que são normas de fabricação de instrumentação eletrônica. Então, a gente precisa respeitar, tem dado bastante debate nos grupos, a gente precisa respeitar obrigatoriamente a IEC 61672, nas 3 partes. A parte 1, que traz a questão da construção do instrumento de medição, os critérios e processos. A parte 2, a validação desse instrumento, a certificação dele perante laboratórios que vão acreditar esse instrumento, que vão certificar a construção dele. E a parte 3, que são critérios de calibração para os laboratórios. A gente tem uma errata que foi publicada agora, semana passada, se eu não estou enganado. Deixa eu abrir ela aqui. O que a gente traz? Existiu uma dúvida e até uma questão de bom senso, né? Porque a norma, da forma como ela estava apresentada, dava o entendimento que todo mundo que já existia um parque de instrumentação precisaria sucatear esse parque de instrumentos e comprar instrumentação nova com atendimento a essa norma. Então, esse ponto ele estava gerando essa dúvida. Então, ele foi apresentado na errata dele a questão de que os instrumentos construídos antes da publicação da IEC 61672, eles poderiam simplesmente obedecer à IEC anterior. Eu estou sem ela aberta aqui. Mas, enfim, e dando a condição dos profissionais que já tinham instrumentação antes dessa data continuar, desde que a instrumentação mantivesse aquela qualidade mínima. O que é interessante colocar, Pablo, que o Paulo tem questionado muito, e até apresentando que isso é uma reserva de mercado, apenas para os fornecedores que têm esse atendimento, apenas para os consultores que têm um poder de aquisição. E o entendimento que eu tenho e que a norma veio apresentar é que a gente tem critérios mínimos de qualidade, critérios mínimos de estabilidade do instrumento perante uma questão metrológica. Lembrando que não é simplesmente uma avaliação de um laudo onde a gente apresenta se está acima ou abaixo, a gente pode simplesmente inviabilizar todo um processo de uma indústria, de uma empresa, se a gente apresentar um dado no qual ele não atende um critério legal de município, de estado ou da própria norma. Então, é importante que a metrologia da avaliação ela seja muito bem feita, e isso tem que ser garantido com uma instrumentação que atende critérios metrológicos, para a gente não incorrer no risco de ser injusto. Porque a gente trabalha com acústica, e a acústica e instrumentação ela tem uma característica de sensibilidade muito elevada. Foi no ano de 1998, eu fui fazer uma medição, era um instrumento de qualidade, e pelo simples fato de eu ter alterado a umidade do ambiente que eu estava trabalhando, eu encontrei incertezas, erros ali de 10 decibéis em baixa frequência, porque eu tive condensação na membrana do microfone, e eu só fui perceber isso quando eu fiz a leitura do espectro, que tinha um espectro muito estranho, e que a percepção, o julgamento profissional não
dava esse entendimento. Então, como o instrumento é muito sensível, a gente precisa garantir uma qualidade mínima, que é dada pela IEC 61672, para a gente garantir que a gente não vai incorrer numa incerteza, num erro maior do que aquele que a gente já insere na medição. Então, dentro das 3 metodologias, a gente precisa de ter uma instrumentação que atenda o critério da norma, e a gente precisa de estar atento aos critérios da metodologia para a gente fazer a melhor avaliação respeitando aquela condição. Ou uma avaliação simplificada, onde o valor global ele atenda, e aí vem aquela pergunta: quando a norma apresenta na ausência de som tonal ou impulsivo? O meu entendimento, me parece que a norma dá essa margem, é que eu faria uma avaliação em terças de oitava para confirmar que não existe a presença do tonal ou do impulsivo. Alguns já me falaram que o julgamento profissional ele é o suficiente para a pessoa, em campo, com a percepção pessoal do consultor, entender que aquele campo acústico não tem a presença de um tonal. Então, isso é bastante importante, a gente ter a ciência para a gente fazer a correta avaliação. Acho que para começar a gente já consegue ter. Vou passar a palavra para o Alex. Se me permite fazer um parênteses aí, eu havia falado a respeito do conhecimento da norma, tá? Isso é um ponto, tá? Além de conhecer a norma, o importante na questão do sonômetro, tá? É entender a máquina, o que a máquina faz, né? O que esse equipamento que a gente está na mão, o que ele é capaz de fazer. Porque se a gente não domina aquilo que esse instrumento de medição faz, a gente provavelmente vai cometer um erro enorme, né? Desde um ponto de configuração, o que eu preciso ter de configurações dentro desse instrumento, qual é a resposta que ele precisa me dar para eu poder chegar ao objetivo da avaliação que se espera, né? Para atender os requisitos da norma. Então, assim, eu vejo, mas qual é o equipamento que eu tenho que comprar? Não vai adiantar nada comprar o que veio de Marte, tá? Porque ele não vai ajudar em nada se tu não souber usar. Né? Esse é um ponto, tá? Então, é importante, porque às vezes, mas o fornecedor disse que atende. Pessoal, a respeito, eu vejo muita gente perguntando, o que eu devo comprar? Qual é o equipamento que eu pesquisem? Vão atrás, vejam o fornecedor, busquem informações sobre o equipamento, se o equipamento tem os recursos metrológicos, atende às normas, a IEC 61672, todas as partes. Existem equipamentos no mercado, tá, que atende. Então, assim, tem que entender a norma, tem que entender o equipamento principalmente, porque esta é a ferramenta que vai se ter lá quando tu for para campo. Lá no campo, tu tem que saber o que ele faz. Se tu não souber o que ele está fazendo lá morreu toda a avaliação, que não adianta tu dizer que conhece a norma, porque lá morreu, de fato, a tua avaliação. Bom, Pablo, posso comentar sobre instrumentação e trazer alguns esclarecimentos? Bom, gente, seguinte, primeiro entender o processo de normalização. A norma, ela não é uma invenção da comissão. A norma ela tem que trazer o estado da arte do conhecimento técnico, né? E isso muitas vezes vem ou de publicações ou das boas práticas, tá? Então, nós fizemos uma análise, né, dos erros e problemas que vinham acontecendo na aplicação da 10151 para a gente subsidiar a revisão. Na parte de instrumentação, a ABNT ela é signatária da IEC. A IEC é um instituto internacional, né, de eletrotécnica, e que publica normas sobre instrumentação e que é válida no mundo inteiro. Então, nós, como a ABNT é signatário, o Brasil é signatário, né, nós tínhamos que adotar as normas da IEC. As normas da IEC de instrumentação, a primeira norma é de 1979, que é a IEC 60651. Em 1985, né, na década de 80, ela publicou a IEC 60804, que é a norma do integrador. Então, os instrumentos que passaram a trazer a função de leque, porque até então era só o LAF máximo
LAS, né, de slow, de fast, os instrumentos passaram a ter o LEQ. As pessoas continuaram usando, isso nunca deixou de ser problema, até porque o anexo da edição de 2000 ensinava a fazer um cálculo, né, do nível equivalente baseado em valores discretos. E então acabou que todo mundo continuou naquela, né, medindo em fast, em S. Algumas leis mandavam medir em S, que é o caso da 7302 de 78, que é válida aqui no estado de Minas Gerais, tá? E então ficou essa confusão. O que nós decidimos que seria obrigatório, era necessário, imperativo, não era nenhuma novidade, porque a IEC do LEQ, né, do integrador, é de 1985, e a 61672, que é a norma vigente, foi publicada em 2002, de 2002 para 2003, quando começou a publicação da norma atual, e ela também já trazia o integrador como obrigatório. Do ponto de vista dos filtros, também não é nenhuma novidade, ao contrário do que possa parecer, igual o presidente Antônio César citou, tá? A NBR 10152, de 87, já trazia a necessidade dos filtros de bandas de oitava, né? Então, assim, trazer filtros não é novidade. Por que nós colocamos o filtro como obrigatório para o método detalhado? E é importante a gente entender o porquê. Na edição de 2000, foi aplicada uma penalidade para casos de ocorrência de ruído impulsivo e de ruído tonal. No caso de ruído impulsivo, a penalidade seria pegar o LAF máximo e somar 5 dB e comparar com a tabela de critério, que era a tabela de NCA. Isso, pessoalmente, estou falando como profissional, eu sempre vi como um erro da NBR 1051 e que eu, né, batalhei para que fosse corrigido, porque não faz o menor sentido você, em vez de medir o nível equivalente, comparar com uma tabela de nível equivalente, você medir o nível máximo, acrescentar 5 dB ao nível máximo, em caso de ruído impulsivo, e comparar com critérios de nível equivalente. Ou você tem critérios de níveis máximos e compara com o nível máximo, ou você, né, adota o nível equivalente e compara com a tabela de nível equivalente. Então, né, para ruído impulsivo, a gente foi fazer discussão sobre a metodologia e resolver esse problema. Onde que estava o outro problema? A avaliação também previa uma penalização de você somar 5 dB ao LAEQ em caso de ruído tonal. Porém, a norma não falava como caracterizar ruído tonal. Então, isso também era um outro erro, porque você aplicava uma penalização sobre o resultado, você media o LAEQ, né, e somava 5 dB se houvesse ruído tonal. Mas você não tinha um método objetivo para caracterizar. Então, isso não podia continuar, a norma não podia continuar assim. Vamos discutir qual a melhor maneira de caracterizar ruído tonal. Né? Chegamos ao entendimento que a melhor maneira de caracterizar ruído tonal é aplicando transformada rápida de Fourier, tendo filtros de FFT. É o método mais preciso que tem, ele está no anexo C da edição antiga da ISO 1996, que também não era nenhuma novidade, já era normalizado no mundo todo. Só que aplicar filtros de FFT era um passo muito grande, muito largo para a gente dar nessa revisão. Por quê? Porque são muito caros. Né? Um sonômetro com filtro de FFT custa 3, 4 vezes o preço de um sonômetro comum e 2 vezes o preço de um sonômetro com filtros de oitava ou de terça. Então, o que nós fizemos? Adotamos o método que já era o anexo B da ISO 1996, que é aplicar os terças de oitava para caracterizar a ocorrência de ruído tonal. E aí entra o que foi colocado. Né? Tem necessidade de medir ruído tonal em toda a medição? Né? Não tem. Né? A grande parte das medições a gente sabe que não tem fonte de ruído tonal. Então, você não precisa ter os filtros. Agora, se você vai avaliar o ruído de algum empreendimento, né, de alguma queixa, reclamação, que é o caso dos fiscais enfrentam, e, por exemplo, um fiscal de prefeitura que vai sair para avaliar ruído de uma marcenaria, né, onde você tem uso de uma policorte, às vezes uma policorte pode produzir um ruído tonal. Às vezes uma marmoraria que está cortando uma pedra, etc., pode produzir um ruído tonal. Então, nesses casos, você pode, né, já ir a campo levando um instrumento com filtro de terça de oitava para você poder caracterizar a ocorrência ou não de ruído tonal. Agora, né, a reclamação é de um bar, de um restaurante, de uma música ao vivo, não tem necessidade de você ter os filtros ali. O LA aqui vai ser suficiente para poder caracterizar.
Então, assim, os filtros na norma, eles já eram previstos desde 1987 na NBR 1052. O que a gente fez foi trazer essa metodologia que já estava na ISO, tá? E agora, a partir do ano passado, 2019, passou a ser obrigatório para quem quiser trabalhar com o método detalhado. Quem quiser trabalhar no método simplificado, não precisa de ter filtros, mas ele tem que ter clareza de que ele não pode aplicar esse entendimento igual se aplicava antes, de percepção subjetiva, né, de quem está fazendo a medição. Ele tem que, é uma norma técnica, ela tem que ter método, ela tem que trazer metodologia. Os filtros de terça e de oitava para ruído tonal trazem uma limitação que depois eu posso comentar, não quero adentrar para não fugir muito aqui, para falar também não se estender muito, tá? Mas ele tem sua limitação. Ainda assim, nós deixamos uma previsão na norma e uma recomendação de que, em alguns casos, ele pode não ser suficiente e que aí você pode ser necessário você adotar o FFT. Decidimos não fazer nenhum anexo para FFT, mas alguns instrumentos, alguns fabricantes já trazem isso, tá? Então, quem tiver recurso vai poder usar, a norma deu essa abertura, tá? E essa orientação. Então, isso também não vai ser um problema para quem tem o recurso, não. Agora, não ficou obrigatório por uma questão econômica, financeira, de tornar isso obrigatório. Então, assim, toda a motivação, né, em relação à instrumentação também foi muito em função dos problemas que a gente detectou com as calibrações. Quem trabalhava com o vulgo decibelímetro, né, de fato tem um problema, mas é um problema que ele já enfrentava, igual foi apontado aqui, né? Você calibrar um decibelímetro só na parte elétrica, né? Porque o microfone não é passível de calibração, você tem um problema conceitual, é um erro conceitual de metrologia. Como que você faz a calibração elétrica do equipamento e o transdutor, que vai converter a variação da pressão, né, em tensão, porque o que o microfone faz é converter Pascal para milivolt, né? Você não calibra. E isso estava acontecendo, né? As pessoas estavam comprando decibelímetros, os vendedores estavam vendendo decibelímetros e calibrando só a parte elétrica, né? E não calibrando os microfones. Então, a própria mudança da IEC trouxe essa alteração. A IEC passou a ter a parte 2, igual foi apontado aqui, para aprovação de modelo, que é uma obrigação dos fabricantes. Né? Na hora que ele aprova o modelo, ele tem que aprovar o modelo e incorporar a obrigatoriedade de se calibrar o microfone junto. Então, assim, hoje, para calibrar pela IEC 1172, parte 3, a acústica que envolve o microfone e tem a calibração elétrica. Não, só aproveita o seguinte, responde já o Alexandre, lá da UFRJ, que está perguntando se os equipamentos da 10151 e 10152 são muito diferentes, né, em termos dos atendimentos. Acho que vale a pena deixar claro, né, que são os mesmos critérios, né? A instrumentação é a mesma, 10151, 10152, a mesma instrumentação. Só uma observação para quem ainda, né, não tem instrumento que vai adquirir, a NBR 16425, que é a norma para quem vai medir ruído de trem, de rodovia, de aeroporto, ela exige que a instrumentação seja classe 1. Na 10151 e na 10152, nós chegamos a um acordo que a gente admite tanto classe 1 quanto classe 2. Tá? Mas a instrumentação é a mesma para todas as nossas normas. Mas, por exemplo, o bar, eu também não presenciei nenhuma medição que eu fiz que tivesse tonal. Eu comentei isso numa aula que eu estava dando, o aluno me apresentou um bar que estava tendo uma banda de samba. E acho que era o bumbo, estava dando um tonal em baixa frequência. Então, uma situação muito específica que eu iria cometer o erro permitindo fazer uma análise simplificada. E quando ele foi avaliar em terça de oitava, ele presenciou um tonal daquele bumbo. Era só esse apontamento que a gente precisa ter muito critério para a gente afirmar de que não tem tonal. Apesar de que eu concordo contigo, 90% dos casos a gente não tem tonal para poder avaliar. Era só esse apontamento. Não, eu acho que assim, é importante deixar claro, né, Marco Aurélio, que a gente tem que ter um certo discernimento, porque muitas vezes a gente tem uma fonte que ela tem potencial de ser ruído tonal ou até mesmo de ruído impulsivo, e não necessariamente vai ocorrer.
O que a gente procurou corrigir da norma passada é tirar os aspectos de subjetividade. Inclusive, tiramos o termo conforto, porque conforto é uma questão subjetiva. E corrigimos algumas imperfeições técnicas também. A norma anterior falava de nível de ruído, né? Em acústica a gente sabe que não existe nível de ruído, existe nível de pressão sonora. Nem mesmo tem como medir potência sonora, né? A própria intensidade sonora é uma medição de pressão com 2 microfones com a diferença de 180 graus de fase, tá? Então, o que o instrumento faz é medir a variação da pressão. Então, a gente procurou fazer essas correções. Essa questão do método simplificado e do método detalhado, ela veio muito por necessidade do poder público, porque as estruturas de fiscalização ficaram muito receosas de terem que fazer as medições com filtros em 100% das fiscalizações. Então, em função disso, a gente prescreveu um método simplificado, mas apresentamos as limitações, né, que podem ocorrer. O ideal é que façamos, principalmente para nós que estamos aqui nessa live hoje, que somos consultores, façamos sempre pelo método detalhado, né? A gente vai entregar o melhor ao cliente e o tempo de execução do serviço é o mesmo. Né? Assim, você vai a campo, faz a medição do mesmo jeito, então é melhor você entregar, né, um resultado que atenda ao método detalhado. Mas se, né, você tem uma situação semelhante à das prefeituras, dos órgãos de fiscalização, você tem a opção do método simplificado com a devida ressalva. O que não podia continuar ocorrendo era penalizar, por exemplo, uma marcenaria, igual o exemplo que eu dei, só porque ela tem uma policorte. Se ela tem a policorte, ela tem tratamento acústico, ela tem a absorção, ela fez um plano de controle do ruído, não significa que o fato de ter uma serra circular, né, gerando ruído tonal dentro, vai causar um ruído tonal fora. Isso precisa ser investigado. Não é o fato de você ter uma empresa com corte e dobra de chapa de aço, que tenha, né, um controle do ruído, né? Não é porque ela corta chapa de aço, isso gera um ruído impulsivo dentro do galpão, que você vai ter efeito de ruído impulsivo na comunidade no entorno. Depende do controle do ruído que é feito. Então, não podia mais a gente dar espaço para esses empreendimentos ficarem sendo penalizados. O que a gente não avançou nessa edição de 2019 e que a gente vai precisar avançar numa próxima edição é o incômodo por concentração de baixa frequência. Esse exemplo que você deu do bumbo, a norma ela é bem tolerante, ela admite 15 dB nessas frequências baixas, né, das baixas frequências, entre a banda tonal e as bandas adjacentes. Então, muitas vezes também não vai passar. Tá? Agora, para avaliação de baixa frequência, né, eu até publiquei isso no congresso internacional já, e aquele que teve no Rio em 2005, uma proposição de uma metodologia que seria simples, seria a gente ter o LCEQ menos o LAEQ. Tá? E ali eu coloco que a maior parte dos casos que a gente avaliou em termos urbanos, uma diferença de 12, 10, 15 dBs são admissíveis entre o LCEQ e o LAEQ. Quando essa diferença fica superior, a gente se depara com aquela situação de incômodo, de você estar dentro da residência, ouvindo, no caso aí do exemplo que você deu, o bumbo, né, aquele duf, 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 na hora que você mede o LAEQ, que é o que a norma prescreve, está dentro, né, porque você está dentro do cômodo, está longe da fonte, então o LAEQ está dentro, mas o incômodo continua, porque ele está concentrado em baixa frequência. E a avaliação de ruído tonal também não vai pegar, porque esse método da ISO admite 15 dBs, né, em relação às adjacentes, e 15 dBs a quantidade de energia é muito maior. Então, para isso, você precisa de ter uma outra metodologia. Então, teríamos duas opções, ou um LEQ especial, que pegaria de 20 Hz, por exemplo, até 250 Hz, e teríamos critério para ele, ou estabeleceríamos um critério, né, de LCEQ menos LAEQ, que também é possível de ser aplicado e pegar a grande parte dos casos de incômodo por concentração em baixa frequência. Legal, bacana, Cris Dani. Bom, passo aí a palavras. Né, legal, eu acho que ficou assim, quem não tem esse linguajar técnico ainda, né, talvez esteja ainda um pouquinho nas nuvens, assim. Então, eu acho que ficou bem claro, assim, do primeiro tópico que a gente discutiu, a questão de qualificação do profissional nesse ínterim, né, da acústica, né.
Então, muitos aqui dos profissionais têm os seus cursos, né, oferecem aí. Então, acho interessante quem está querendo entrar nesse mercado, entrar de cabeça realmente, se atualizando, né? Tá muito bom o papo, eu acho que a gente vai seguir agora com um pouco mais aberto, né, para abrir para perguntas para o pessoal. Aqui, por exemplo, o pessoal está comentando sobre a situação que o Alexandre colocou, né? Que a ABNT, como é que ela está tratando essa situação de sonômetros que são referência mundial, né? Tem aprovação de modelo, mas não são reconhecidos pelo Inmetro, né? Então, apesar disso, né? Enfim, eles têm a propriedade para fazer essas medições, né? Quem gostaria de assumir aí a... Bom, deixa eu responder isso então, porque Ô, Cris, laboratório acreditado e como, né, coordenador do processo da norma, acho importante trazer esse esclarecimento. Primeira coisa, a ABNT é uma instituição civil, ela não é governo, tá? Ela é uma associação igual é a Proacústica, igual é a Sociedade Brasileira de Acústica, só que ela tem, por força de resolução do COMETRO, que é o Conselho Nacional de Metrologia, o reconhecimento do governo federal para ser o único fórum brasileiro de normalização técnica. Tá? Mas ela não publica regulamentos. As normas brasileiras elas podem ser adotadas ou não, exceto quando é compulsório, né? No caso de lei, que é o caso da 1051 e da 1052, que estão na resolução CONAMA e a 1052 também na NR17. No caso do Inmetro e da DIMEL, nós estamos falando de metrologia legal. O Inmetro pode publicar regulamentos, só que o Inmetro está passando por uma série de mudanças, né, no atual governo, que tirou, inclusive, do Inmetro o poder de polícia. Então, o Inmetro e o governo vão ter que se entender e se resolver, porque a questão da aceitação, da aprovação de modelo feita pelo PTB na Alemanha é uma questão de burocracia, de assinar um termo de cooperação com a Alemanha e o Brasil reconhecer os certificados emitidos pelo PTB. Né? Então, é uma questão que se pode se resolver no âmbito da burocracia. Ele nada tem a ver com o conteúdo da IEC, né? Nada tem a ver com a nossa incapacidade de atender. Nós temos condição de atender a IEC 6172, parte 2, a aprovação de modelo, por que não temos? Né? Temos que verificar no mercado quais são os institutos de pesquisa, os laboratórios que estão na iniciativa privada e ver quem tem condição de atender. Eventualmente, pode ser que um faça um teste, digamos, eletromagnético, né? E o outro faça um outro teste, né? Digamos, na área de eletroacústica. Tá? E o que é importante para os usuários entenderem, por que a IEC está indo para essa linha da parte 2, da aprovação de modelo. E ela vai fazer isso também, já fez isso para filtros e a tendência é fazer para outras normas. Né? Porque é a maneira que se tem do fabricante chancelar que aquele produto, né, atende aquelas especificações que estão na parte 1. Né? Então, na aprovação são maiores. Né? Você um classe 1, salvo engano, de menos 15 a mais 50 graus, aí de cabeça eu já não me lembro. Tá? Então, vamos pensar um classe 2, tem que trabalhar de 0 a 40. Então, ele vai ser submetido aos testes em condições extremas de temperatura para verificar se ele está atendendo aquele requisito. E aí, se ele atender, ele vai, né, o fabricante vai comercializar ele como classe 2 ou como classe 1. Né? Então, só a título de exemplo, tá? A questão de atender a parte 2 é uma questão técnica. A questão da exigência, né, de comprovação desse atendimento é uma questão burocrática, né, que só compete ao Inmetro. A BNT não tem absolutamente nada a ver com isso, só compete ao Inmetro né, acreditar laboratórios no Brasil ou a aceitar os certificados que são emitidos por laboratórios, né, de outros países, que é o caso do PTB. Ô, Cris, posso ter... Não, eu queria só complementar, mas vai ser uma espécie de pergunta ao Cris, tá? A IEC hoje, a parte 2, ela não estabelece, tipo assim, ela não estabelece, pode ser emitido por qualquer laboratório, não define, ou seja, que tenha competência para tal, né?
ou seja, não define exatamente qual é um laboratório, desde que tenha competência para emitir tal certificação, é possível que ele emita, correto? Vamos entender os papéis, né? A IEC é uma instituição civil, ela não é governo, né? E ela é internacional, né? O Brasil é um dos países signatários, né? A Alemanha é outro, a França é outro, o Japão é outro. Normalmente, só os Estados Unidos é que não são. Os Estados Unidos trabalham em outro sistema de normalização setorial, né? E eles não fazem parte desses institutos internacionais, igual a ISO e a IEC. Então, assim, a IEC ela não pode entrar nessa seara, assim como a BNT também não pode entrar nessa seara. A BNT não pode dizer se eu, como engenheiro eletricista, posso fazer um laudo, nem pode dizer qual é o laboratório que pode aprovar o modelo. Isso não é papel nem da IEC, nem da BNT, né? Isso é papel do poder público, né? O poder público é quem regulamenta. E só para complementar, o Bolsonaro, em fevereiro agora, o Bolsonaro publicou um decreto presidencial reconhecendo que no caso de conflito de normas nacionais com normas internacionais, prevalece sobre a norma nacional a internacional se ela for mais recente. Naquele princípio nosso de normalização, da norma trazer sempre o estado da arte, né, para ser aplicado, né, nesse decreto, ele reconhece que as normas internacionais podem ser adotadas por autodeclaração, no caso, né, de instrumentação, do próprio fabricante. Então, o fabricante está lá no Japão, ele, né, declarou que ele atende a IEC, ele pode trazer, sim, o produto dele e comercializar no Brasil. Tá? Eu não me recordo o número do decreto, mas eu posso pesquisar e depois eu passo legal, para o Pablo bacana. divulgar. Queria ver aqui se o senhor Luiz Navarro está online e queria fazer uso da palavra, que ele enviou um questionamento por e-mail aqui, um pouquinho amplo, acho que seria melhor de fazer via voz aqui para os demais. Pablo, eu só queria responder um pouquinho aqui, que voltar à pergunta do Alexandre, lá da UFRJ, tá? Que além da questão do sonômetro, que ele falou, se a 1051 e 1052 são os mesmos, sim. E só que ele perguntou a respeito de questões de acessórios. Então, Alexandre, é o seguinte, os acessórios para a questão da 1052 e 1052 são diferentes. Por exemplo, se tu for fazer uma avaliação de longa duração, tu vai precisar lá equipamentos, né, que sejam à prova d'água, para fins de precipitações, de dias de chuva, vai precisar ter uma estação meteorológica, então são acessórios diferentes, então não necessariamente são iguais para 1051 e 1052. Deixa eu só complementar, vai depender da metodologia, né? Na 1051, a gente tem método simplificado, detalhado e de monitoramento de longa duração. O de monitoramento, normalmente, é para estações permanentes, o caso de aeroportos, indústrias de mineração e outras indústrias que têm condicionante de monitoramento diário, né? De monitorar todos os dias e todas as noites o ruído. Nesse caso, precisa-se ter a estação meteorológica para se validar o nível de pressão sonora, para que ele não seja computado sob influência de vento, sob influência da chuva ou de trovoadas. Então, né, você exclui os níveis equivalentes que você registrou se as condições meteorológicas fugirem das condições de operação do instrumento. O próprio protetor de vento ele tem uma limitação. Eu tenho estudos aqui de que ventos com 3 metros por segundo já começam a trazer influências em algumas bandas. Tá? Então, quando os ventos passam e começam a gerar uma pressão no diafragma do microfone, que não é a pressão sonora, você deve descartar esse resultado. Isso é necessário para o método de monitoramento. Agora, na 1052, temos também um método simplificado, que é só a medição do LAET, que é idêntica ao método simplificado da 1051. Então, assim, no geral, a pesquisa da instrumentação, né, na 1052 você precisa de filtro de oitava, na 1051 você vai precisar de filtro de oitava se a medição for interna e a transmissão for estrutural. Então, assim, o instrumento que atende a 1052 vai atender a 1051. E hoje, os fabricantes estão comercializando
os filtros, alguns já comercializam com o mesmo preço, terça de oitava ou de oitava. Então, se você tiver que comprar só de terça ou só de oitava, eu recomendo comprar só o de terça, porque você tendo o de terça, você calcula as oitavas. Então, você consegue atender a 10.151 para ruído tonal, para medição interna, e consegue atender a 10.152. Tá? Então, essa dica aí para os filtros de terça e de oitava. Tá? Não, perfeito, Cris. É que eu só quis dizer assim que os acessórios, às vezes, que se requerem, obviamente tem que saber qual é o objetivo da avaliação, que vai ser, enfim, mas que geralmente os acessórios, enfim, não, às vezes não são os mesmos que vão ser utilizados para atender a 10.152, né? Foi nesse sentido que eu quis colocar ali a respeito dos acessórios. E ficar atento, né, igual já foi apontado também por vocês, a questão da configuração, né? Adquirir um instrumento, vamos estudar assim, ao máximo para configurá-lo corretamente, porque tem a questão do campo, né, livre e do campo difuso, né? E então alguns instrumentos trazem isso. Se você está no ambiente interno, você tem que informar que você está fazendo a medição no ambiente interno, porque ele vai fazer a correção. Outros instrumentos, né, não tem isso. Então, se ele não tem, você não vai configurar. Mas se ele tem, você tem que configurá-lo de acordo com o ambiente, se ele é interno ou se ele é externo. Perfeito. Legal, bacana. Gente, eu só fechei minha câmera aqui porque tava ficando Tendo uma pergunta aqui sobre a classe. Sobre a classe aqui, o pessoal está discutindo isso? Só esclarecendo assim, o calibrador, ele precisa ser da mesma classe do sonômetro ou superior, porque ele é um instrumento de referência para você ajustar o seu sonômetro. Então, se você vai comprar um sonômetro classe 2, você pode ter um calibrador classe 2. Agora, se você tem um sonômetro classe 1, o seu calibrador tem que ser classe 1. Agora, se você tem 2 sonômetros e só um calibrador, e um sonômetro é classe 1, o seu calibrador tem que ser classe 1. Aí você pode usar o calibrador classe 1, o sonômetro classe 2. Tá? Mas seguindo sempre a instrução do fabricante, tá? Porque eu já peguei calibrador e microfone que não acoplam. Então, na hora que você vai usar o calibrador de um fabricante no microfone de outro fabricante, se ele não dá a vedação, a pressão que deveria ser de 1 pascal ali dentro, no acoplamento do microfone no calibrador, vai ter fuga de pressão e ele não vai atingir 1 pascal de pressão. Tá? Então, por isso que a gente também recomenda que o par seja do mesmo fabricante para evitar, né, esse legal. tipo de falha. Bom, tá? Mas a norma não prescreve isso não. Bom, só vou ler aqui o comentário do Luiz, né? Ele está falando que é de se estranhar a manutenção exclusiva da curva NC, que é utilizada na versão da 10.152, lá de 1987, para ambientes internos, mas que muito se presta a sons contínuos, quando também poderia utilizar a NCB, que é um refinamento da curva NC, ou mesmo a NR, para a área interna, entre outros. Por exemplo, por mim, na minha tímida observação, creio que aqueles que doam seu precioso tempo na elaboração e redação das normas poderiam ao menos elaborar as normas para que não nos obriguem a consultar os advogados para saber, na opinião deles, a melhor interpretação das normas atuais. Enfim, obrigado aí pela contribuição, Luiz. Bom, quem tem mais alguma questão aí que gostaria de colocar aqui para a gente também, bota no chat. Deixa eu só comentar sobre as curvas NCs, que é para o pessoal entender um pouco do histórico. Quando a gente colocou em 2012 um projeto em consulta nacional e da 1052, salvo engano, foi 2012 ou um pouco, foi antes até, acho que em 2010. E na época era até o Baren, o coordenador da nossa comissão, ainda eu não tinha subido a coordenação. A gente constava no projeto as curvas NCB. A gente tinha feito a troca da curva NC para NCB. Depois o Baren teve um contato com o Beranec, né? O Beranec ainda era vivo nessa época, e o Beranec é o autor, ele que desenvolveu as curvas NC e as curvas NCBs, que são as NCs balanceadas. E o Beranec recomendou que a gente mantivesse as curvas NC, porque a ANSI, que é a norma americana, estava fazendo esse mesmo movimento. Ela saiu da NC, foi para a NCB e voltou para a NC. Tá? Então, com isso, nós descartamos o uso das curvas NCBs e mantivemos as curvas NCs. E eu estou vendo num outro assunto uma pergunta aqui do Marcelo Leão sobre a DN Copan 216 de 2017.
Comentar brevemente, Marcelo, o seguinte: alguns estados, né, e algumas prefeituras também têm identificado e tido uma insegurança muito grande com a qualidade dos relatórios, no geral, na área ambiental, não é só de ruído, não. Então, eles começaram a formular políticas públicas, no sentido de garantir uma melhoria da qualidade. Lá em São Paulo, a CETESB acompanha as medições, ela agenda e faz medições agendadas, né? E quem afirma isso é um colega nosso da comissão, que é o gerente de fiscalização de ruído, o Josemar, da CETESB, tá? Então, ele fala que eles acompanham as medições por causa da baixa qualidade dos consultores em muitos relatórios, então, por isso, eles vão a campo. Aqui em Minas, o órgão ambiental não fiscaliza a poluição sonora. E, no geral, no meio ambiente, eles queriam trabalhar uma melhoria da qualidade. Então, numa parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais, isso em 2006, mais ou menos, se instituiu a Rede Metrológica de Minas Gerais e definiram pela adoção da acreditação com base na ISO IEC 17025. Então, logo depois veio uma DN que tornou obrigatório, e agora em 2017 essa DN foi cancelada e publicada uma DN nova, que é a 216, que mantém a obrigatoriedade, tá, para todos os estudos na área ambiental, salvo exceções que constam nessa DN, sejam, né, prestados por laboratórios acreditados. Então, é uma maneira de você ter uma avaliação de terceira parte para ter uma melhoria da qualidade dos relatórios. E isso afetou a questão dos nossos laudos de ruído com a 1051 também abrangeu. Bom, eu acho que o horário já está um pouquinho avançado, tá? Vou só abrir para mais Pablo, uma questão do pessoal aqui. Depois eu tenho mais um compromisso, daí vou precisar encerrar a live, tá? Eu só queria agradecer de antemão aí todo mundo que está presente. São mais de 65 pessoas aqui nesse grupo. Lá no YouTube eu acho que tem mais 40 pessoas, se não me engano. A gente tá com um grupo bacana e foi criado nos últimos dias que chama-se Acústica Brasil no WhatsApp. Entretanto, esse grupo já explodiu a quantidade de pessoas disponíveis. Então, esse tema está bem interessante aí. Só queria agradecer todo mundo pela aderência. A gente está lançando também uma lista do Telegram, que eu acho que vai ser bacana, que é uma lista mais aberta e cabe mais gente. Então, em breve eu vou mandar mais informações para os inscritos. Vamos abrir para mais uma perguntinha, pode ser? Quem que pediu a palavra? Ricardo. Pablo, rapidamente. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho, não sei se talvez o Cris mesmo, com relação à tabela 3 lá da norma, que dá os valores máximos, né? Como que isso foi estabelecido assim? Porque, por exemplo, eu vejo zona rural, tem o diurno 40 e o noturno, no máximo, 30. Qual foi a base? Quer dizer, isso já vem desde a 10.151 de 2000, né? Eu queria entender porque, assim, são valores que eu nunca consegui, mesmo em zona rural, numa fazenda, lá numa roça, esses valores. Isso, você tem alguma justificativa para isso? Porque esses valores são, eu acredito, muito baixos. Não sei se todos concordam. Por exemplo, área rural, você tem um período diurno de 40 e o noturno 35. Eu nunca consegui um ruído no noturno, numa fazenda que não tem barulho nenhum, teoricamente, abaixo de 40. Bom, é Antônio César, né, quem fez a pergunta? Exato. Isso. Na verdade, é o seguinte, a parte de critérios não seria competência nossa da BNT estabelecer, porque isso é o poder público quem faz. Tanto é que algumas leis municipais, elas citam a técnica de medição com base na 1051, mas estabelecem critérios próprios. Com base nisso e com a questão da resolução CONAMA, nós decidimos não alterar os valores de critérios que já estavam pactuados e publicados desde 2000, porque se a gente alterasse, a gente afetaria sem licenciamento, né, somente de licenciamentos industriais, e nas áreas
áreas urbanas, de bares, restaurantes, se a gente fizer essa alteração, e o debate, valor. São duas coisas que foram fundamentais. Primeiro, a gente ajustou alguns termos. Em vez de colocar áreas rurais, igual era na edição de 2000, nós mudamos para a área de residências rurais. Porque o objetivo não era que no meio de um canavial você tivesse 35 e 40 dB. Né? A questão era, onde você tem residência, não tenha o ruído, porque quem está morando numa área rural precisa de ter a paisagem sonora condizente. E esses níveis não são necessariamente para níveis totais, eles são para níveis específicos. Então, um determinado empreendimento ou um evento que vai se realizar, né, não pode causar impacto na comunidade. Isso é uma questão de saúde pública. Em relação aos valores, muitas vezes nós somos criticados por serem mais restritivos. Agora, na hora que você vai fazer a avaliação em área rural, se você estiver perto de um grilo, perto de uma margem de rio, que tem sapo, etc., né, esses valores tendem a ser maiores, mas isso é porque o ruído residual ali está maior ou porque você está próximo, o microfone está próximo a alguma fonte. Nós temos avaliações, inclusive em áreas urbanas, com valores inferiores a 35 dB, tá? Tanto em área rural quanto em área urbana. Então, isso depende muito e entender que isso não é para nível total, isso é aplicado para nível específico. Outra alteração que a gente fez, que deu bastante, afetou bastante a aplicação, foi a penúltima linha, que antes era a área mista com vocação recreacional, e nós mudamos para a área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo, porque o termo recreacional não era muito claro, né? Então, a gente deixou claro que se diz respeito a atividades de lazer, turismo, e agora na errata, nós incorporamos uma nota, lembrando que as notas não são normativas, elas são explicativas de orientação, e onde a gente trouxe a mesma figura da teoria de conjuntos que está na ISO 1996. Né? Porque o grande erro que muitos cometem, e ainda não é por desconhecimento só, muitas vezes não, mas às vezes porque a norma também não era clara, né? Ela não era clara com relação a isso. Que é preciso diferenciar como é que a gente vai medir o ruído total, né, pegando às vezes influência do trânsito ou de outros empreendimentos, declarar aquele resultado como de avaliação de um empreendimento específico, né, no licenciamento. Condicionante ou as medidas de controle de ruído vão ser dadas em função desse resultado. Então, é preciso que durante a avaliação você consiga diferenciar, né, quais são todas, né, as contribuições das demais fontes e quais são as contribuições da fonte que você está estudando. A mesma coisa do fiscal. O fiscal não pode chegar e medir o ruído total e aplicar marcenaria, um bar, uma boate, né? Ela não pode ser autuada, né, por um ruído que não foi ela quem gerou. Tá? Então, essa diferenciação nós publicamos em 2014 na NBR 16313, que traz esse conceito da ISO 1996. Tá, legal. Okay. Obrigado, então, Cris Dani. Eu coloquei... deixa eu ver aqui. Eu vou botar no chat aqui para vocês, tá? Essa lista que a gente está formulando no Telegram, tá? Então, dá uma olhadinha aí. Bom, no mais, eu acho que era isso aqui. O pessoal tem algumas pessoas aqui que são de órgãos ambientais, de prefeitura também. Enfim, eu acho que vale a pena aí, todo mundo agora tá bem ciente, comprar a norma, enfim, e fazer um treinamento, né? Só para deixar aí como uma colocação final. Eu vou passar aqui para o Ricardo, então, fazer as colocações finais dele também. Só gostaria de agradecer todo mundo pela presença hoje e dizer que o Portal Acústica está disponível aí para vocês também fazerem os treinamentos e, enfim, trocar experiências. Eu acho que esse momento foi muito produtivo por conta disso, tá? Obrigado a todo mundo. Vou passar aqui para o Ricardo, depois já vai na sequência o Alex, o Marco e o Cris Dani para a gente fechar, tá bom? Ok. Só vou fazer uma complementação, Pablo, com relação ao que o Alex, o Marco e o Cris Dani colocaram sobre os instrumentos.
Uma outra coisa que nós não tratamos, mas que deve ser dada atenção especial, é com relação ao que a norma exige na calibração acreditada. O fato é que nem todo laboratório que tem acreditação para acústica atende o que está na 61672, parte 3, atendendo inclusive o anexo A da 10.151, que é normativo. Então, esse é um cuidado, além de adquirir um equipamento que atenda a norma, buscar um laboratório que atenda o padrão de calibração para atender a norma. Vou fazer as minhas considerações aqui, seguindo essa linha de instrumentação. Então, só seguindo essa parte, que é uma dúvida que o pessoal tem recorrente aí a respeito de instrumentação, e ainda batendo nessa parte da instrumentação, tá? Que eu vi que o pessoal perguntou, qual que é o equipamento que realmente atende? O equipamento que realmente atende é aquele que tu for buscar, que tem as documentações necessárias e que vai atingir o objetivo das avaliações e atendimento da norma, né? Esse é o equipamento que vai atender. Então, é necessário que se busque essas informações, né? Eu acho que aqui o pessoal viu que ficou um pouquinho na dúvida a respeito da errata, no sentido que, a respeito das normas anteriores, a 60651 e a 60804. Pessoal, vocês têm que tomar cuidado a respeito do ano de fabricação desses instrumentos. E outra coisa, ele tem que ser, para esse ano, além do ano de fabricação, a se atentar ao tipo que deve atender, que é tipo 0 ou tipo 1 a essas normas anteriores. Então, assim, na errata, ela deixou clara a usar os equipamentos, mas tem que tomar cuidado a respeito de ano de fabricação. Beleza? Então, essa que eu queria deixar para vocês aí e buscar as informações sobre os sonômetros que deve ser utilizado. Bom, eu queria deixar aqui os meus agradecimentos pela participação. Eu acho que foi um debate de altíssima qualidade, né? O pessoal bastante preparado para poder estar aqui apresentando. E comentar, né, com o pessoal que está entrando nesse mercado, que está entrando nesse mundo da acústica, que não vale a pena a gente arriscar com equipamentos que não tenham o atendimento completo da norma. Às vezes parece barato, mas é um barato que sai caro. E quando a gente observa a questão do mercado em si, uma instrumentação e a formação que a pessoa tem, permite trabalhar numa ampla gama de atendimento. Aqui a gente já falou da 10.151 a 10.152, e o Cris Dani já deu a deixa para avaliação de ruído de transporte, que é a próxima norma que vai ser publicada aí nos próximos tempos. Então, acho que vale a pena as pessoas se prepararem, né, estudarem, fazerem cursos e investirem pelo menos um mínimo em instrumentação que tenha um padrão de qualidade. Era isso, um abraço e obrigado pelo convite. Bom, primeiro agradecer o Pablo pelo convite, né, e aos colegas, o Ricardo, né, o Alex e o Marco Aurélio, tá, pela participação aqui, a oportunidade de estar compartilhando com vocês essa nossa experiência, né. Foram muitos anos, né, tentando conciliar vários entendimentos e entram não só questões técnicas, mas questões políticas, institucionais, porque a norma ela é resultado de um consenso, né? Muitos aspectos, igual eu citei aqui alguns, né, do que a gente pensa, do que a gente entende, né, às vezes não pôde ficar na norma porque não houve consenso em torno disso. Mas o texto que está aí publicado nessas duas normas é o texto que a gente conseguiu construir, né? Foi o melhor que a gente conseguiu fazer para que a gente pudesse trazer uma evolução e tirar as imperfeições e corrigir as distorções que a edição de 2000 apresentava. Já fica aí o convite, as reuniões nossas da BNT, né, são abertas, são públicas, tá? Qualquer pessoa interessada pode participar, tá? Vai ser sempre um prazer ter a presença de vocês. E reforçar, né? O Ricardo colocou a questão agora há pouco do anexo normativo, reforçar assim, que tudo tem um porquê. Esse anexo ele está lá porque o Inmetro não regulamentou. Na hora que você entra no site do Inmetro e verifica o escopo de acreditação dos laboratórios de calibração, cada laboratório tem um escopo diferente do outro. Então, a gente precisava disciplinar, né, o conteúdo mínimo do certificado de calibração.
E aí, com a presença dos laboratórios e com a presença dos representantes do Inmetro, elaboramos o anexo que está nas duas normas, né, basicamente o mesmo texto, tá? E reforçar que essa errata, ela veio para a gente harmonizar os textos da 1051 e da 1052. Se vocês compararem as erratas, a gente harmonizou o que havia ficado diferente, porque a 1052 foi publicada em 2017 e a 1051 publicada em 2019. Então, teve uma diferença de 2 anos e a gente acabou fazendo essa errata agora nas duas normas de maneira conjunta para trazer essa harmonização. Tá? E eu deixo o meu e-mail à disposição do Portal Acústica, tá? Caso o Pablo, o pessoal tenha dúvidas e queira trazer, se você tiver disponibilidade de consolidar, e deixo o meu e-mail também à disposição de vocês. Se alguém ou alguma instituição participante precisar de respostas, não minhas, do Cris Dani, mas da ABNT, que a gente responde na condição institucional, é importante que as perguntas sejam escritas para a ABNT. Eu só tenho feito o seguinte comentário. Desde que a gente publicou a norma ano passado, a gente teve uma redução das perguntas. Tá? Parece que a norma trouxe ou muita dúvida e ninguém está perguntando, ou então ela trouxe esclarecimentos, porque a gente respondia, antes da publicação da norma, semanalmente, perguntas de dúvidas da edição de 2000. E depois da publicação, esse volume de perguntas diminuiu. Tá? Então, acho que esse trabalho que a gente fez possa ser bem aproveitado e traga boas oportunidades profissionais a todos e também de crescimento profissional, de estudo na área de acústica, tá? Que a sociedade vai se beneficiar da aplicação da norma por todos nós. Tá? Muito obrigado, Pablo, pela iniciativa e pelo convite de estar aqui hoje, aos colegas e aos que participaram aqui do nosso bate-papo. Obrigado a todos, então. Queria desejar uma boa tarde para todo mundo. E, enfim, continue acompanhando os nossos materiais, conteúdos e crescendo profissionalmente, tá? Um abração para todo mundo aí e até mais, então.